Antes de ouvir uma música, existe uma pergunta mais importante do que o que ela significa? A pergunta é: quem precisou existir para escrevê-la? Na primeira entrevista que deu para um podcast, perguntaram quem ele era. A resposta não veio com números, conquistas ou títulos. Sou Arthur Leal, cria de Marechal, filho da Alessandra. É curioso como algumas pessoas se apresentam pelo que conquistaram, enquanto outras se apresentam pelo que as construiu. Antes do artista existe o filho. Antes do nome que sobe ao palco existe o menino que cresceu em Marechal. Talvez o Leal seja apenas uma continuação do Arthur. Quando fala da infância, ele também surpreende. Em vez de citar grandes nomes do rap, fala de MPB e samba. Isso muda a forma como enxergamos sua música. O rap costuma ser visto como um lugar para falar. O samba, muitas vezes, é um lugar para sentir. Enquanto um denuncia, o outro aprende a conviver com a dor. Os dois contam histórias, mas por caminhos diferentes. Se olharmos para a época em que Arthur cresceu em Marechal Hermes, nomes como Grupo Revelação, Zeca Pagodinho e Arlindo Cruz faziam parte da paisagem sonora do bairro. O próprio Leal também cita Jorge Aragão como referência. Não importa se essas músicas estavam tocando em casa, na rua ou no bar da esquina. O fato é que ninguém escolhe a trilha sonora da infância. Ela escolhe a gente. E talvez seja aí que nasce uma ideia interessante. Existe o Arthur, moldado pelas pessoas, pelo bairro e pelas músicas que ouviu. E existe o Leal, o personagem que transforma tudo isso em arte. Não como uma máscara para esconder quem é, mas como uma lente que amplia aquilo que sempre esteve ali. Talvez, quem sabe, um dia não seja apenas uma música. Talvez seja uma conversa entre essas duas versões da mesma pessoa. E é essa conversa que vamos analisar agora. Lançada em 11 de dezembro de 2025, quem sabe um dia do EP Você Precisa do Álibi, é assinada por Leal e CHF. Em pouco mais de 6 meses, ultrapassou 427 milhões de visualizações no YouTube. Mas os números talvez sejam a parte menos interessante da música. Ela começa com 2 versos que parecem apenas uma sequência, mas talvez revelem um diálogo. Eu tô sozinho mesmo quando eu tô de bonde. Nasci pra arte, nasci pra ser relevante. Incompreendido, isso me coloca entre os grandes. Se o primeiro verso é a voz de Arthur, o homem, o segundo parece ser a voz de Leal, o artista. Arthur expõe a sua dor, onde o calo aperta. Leal oferece uma explicação. A solidão deixa de ser a consequência e passa a ser o preço, porque relevância afasta. Ser compreendido é justamente o que nos aproxima. Mas ser incompreendido, às vezes, é justamente o que separa quem rompe o comum de quem apenas faz parte dele. Talvez essa seja a primeira conversa entre Arthur e Leal. Não entre 2 pessoas, mas entre 2 lados da mesma existência. 2 lados da mesma moeda. 2 facetas paralelas. Essa é minha cruz, eu nasci pra morrer no fronte. Pelo movimento e pelo troféu na estante. Pelas crianças nessa cidade dos homens. No segundo verso, a linha entre os dois fica mais tênue. Arthur afirma que está nessa por honra, pelas crianças. Sua cruz é morrer no front, representar sua geração. Em entrevistas, ele fala sobre a responsabilidade de servir como referência para quem vem depois. Não se trata apenas de vencer. Trata-se de deixar um caminho, de transformar a própria existência em escola. Talvez por isso tantos enxerguem nele o mesmo fenômeno que um dia viram em BK, durante a era de castelos e ruínas. Um talento que parece surgir poucas vezes em uma geração. Um cometa. Não porque seja perfeito, mas porque altera a paisagem por onde passa. Mas então surge Leal. Enquanto Arthur olha para trás, para quem precisa de um exemplo, Leal olha para frente. Ele quer o troféu na estante, quer conquistar, quer chegar ao topo. E para isso admite uma lógica que Arthur jamais aceitaria. Os fins justificam os meios. Existe uma ironia nisso. Arthur carrega o peso da responsabilidade. Leal carrega o peso da ambição. Um aceita morrer pela causa. O outro se recusa a morrer antes de vencer. E talvez o ponto mais interessante seja perceber que nenhum deles está completamente certo ou errado. Porque o ser humano vive preso entre 2 impulsos. Um deseja construir um legado. O outro deseja conquistar o mundo. Um pergunta: o que deixarei para os outros? O outro pergunta: até onde eu consigo chegar? A tragédia é que essas perguntas raramente apontam para a mesma direção. Leal revela sua natureza. Não existe último troféu. Afinal, a próxima conquista sempre aparece. A ambição não se alimenta de vitórias.
Ela sobrevive da falta delas. E talvez seja exatamente por isso que Arthur exista. Para lembrar que existe uma corrida que não termina na linha de chegada, mas naquilo que permanece quando já não estamos mais aqui. Legado. Se eu dirigir um filme, você vai me ver em Cannes. Prendi na rua, eu poderia estar em Cannes. Cannes é uma cidade no sul da França conhecida por sediar o Festival de Cinema de Cannes, o maior símbolo do cinema mundial. É onde diretores sonham em eternizar suas obras. Não é apenas um lugar, é um destino reservado àqueles que transformam visão em arte. Quando Léal diz que, se decidir dirigir um filme, você o verá em Cannes. Aquilo não soa como arrogância, soa como coerência. A própria fotografia do clipe é assinada por ele na direção e na produção executiva. Ele não apenas imagina o futuro, ele começa a construí-lo no presente. A frase deixa de ser uma promessa e vira uma evidência. Mas, como em toda música, Arthur aparece para quebrar a ilusão. Enquanto Léal enxerga Cannes, Arthur lembra que aprendeu na rua e que poderia estar em Cana. Uma única letra separa as duas palavras. Uma única escolha separa os dois destinos. Cannes, Cana. É talvez a síntese perfeita da dualidade construída durante toda a faixa. O sonho e a sobrevivência, o palco e a cela, o artista que enxerga o horizonte e o garoto que nunca esquece de onde veio. No fim, a música nunca foi sobre dois personagens brigando entre si. Ela é sobre duas forças disputando espaço dentro da mesma pessoa. Uma parte sonha tão alto que enxerga festivais internacionais. A outra conhece a realidade dura, suficiente para saber que bastava um passo diferente e o futuro seria outro. Talvez seja por isso que o nome da faixa seja Quem Sabe Um Dia, porque o quem sabe não representa dúvida sobre talento. Representa respeito pelo acaso. Entre Cannes e a Cana existe talento, esforço, disciplina, mas também existe contexto, oportunidade e sobrevivência. No fim, Léal não vence Arthur. Arthur também não vence Léal. Os dois precisam existir porque um impede que o sonho morra, enquanto o outro impede que o sonho faça esquecer o preço que foi pago para continuar vivo.